Essa situação é realmente muito séria e as consequências da inação são inimagináveis. Acho que parte disso envolve encontrar uma solução por conta própria, mas mesmo se você pedir ajuda, sabe que certamente pode obtê-la. Não há nada de errado nisso, mas o motivo do meu sorriso é que sempre dou risada quando leio no jornal ou ouço algo para o qual as pessoas deveriam estar preparadas. Disse que a rainha Camila foi destituída da família real, e tudo começou com uma revelação chocante da princesa Anne, que ninguém esperava. Conhecida por sua franqueza, Anne expôs algo tão explosivo que abalou a monarquia. Que segredo Anne descobriu e como isso levou à queda de Camila? Há controvérsia sobre o protocolo real na família real britânica. O protocolo não é mera cortesia, mas também um símbolo de obediência e respeito pela hierarquia monárquica. A tradição dita que as mulheres da família real devem demonstrar respeito, frequentemente com uma reverência formal, ao cumprimentar e se despedir de pessoas de status superior, com o monarca reinante e a rainha no topo da hierarquia. É um costume antigo, seguido há séculos, mas em um evento real recente de grande repercussão, a princesa Anne, conhecida por sua estrita adesão à tradição e à etiqueta, surpreendeu os presentes quando a rainha Camila se aproximou. Claramente, como qualquer outra pessoa, Camila teria tradicionalmente se curvado diante de sua rainha consorte, mas, em vez disso, Anne apenas acenou com a cabeça educadamente e se afastou. Para quem não está familiarizado com os costumes da realeza, o simples aceno de cabeça de Anne pode parecer insignificante, mas aqueles que conhecem a família real entendem melhor. Em uma família onde cada gesto tem peso, esse pequeno ato disse muito. Alguns o interpretaram como uma declaração sutil de um pilar da família real que passou décadas defendendo a tradição. Seria essa a sua maneira de protestar contra o papel de Camila como rainha consorte? Não se tratava apenas de uma quebra de protocolo, mas também de uma clara demonstração do estilo franco de Anne. O gesto de Anne pode refletir uma mudança na dinâmica da família real, com o príncipe William e outros membros mais jovens favorecendo a modernização. Será que Anne estava subentendendo essa mudança de forma sutil, ou essa era sua posição pessoal sobre o lugar de Camila na família? Como era de se esperar, o momento gerou debate. Alguns apoiadores da realeza viram o aceno de Anne como um gesto respeitoso e moderno. Outros argumentaram que se tratava de uma adaptação da tradição, demonstrando a evolução da monarquia no século XXI, enquanto outros o interpretaram como uma manobra deliberada para estabelecer uma linha divisória. É evidente que até os menores gestos na vida da realeza carregam um significado imenso. Alguns interpretaram as ações de Anne não apenas como uma ruptura com a tradição, mas como uma manobra deliberada, insinuando tensões não resolvidas entre as duas figuras da realeza. Um ponto de considerável controvérsia parece ser a organização da coroação de Camila, particularmente a alocação de membros de sua família em papéis de destaque. Há relatos de que as escolhas de Camila, supostamente desconsiderando os costumes reais tradicionais, desagradaram Anne, que demonstra uma devoção inabalável ao legado da monarquia. Fontes internas sugerem que Anne pode ter visto essas decisões como uma quebra do protocolo real, especialmente considerando seu compromisso de longa data com a manutenção da etiqueta. A recusa de Anne em realizar as saudações cerimoniais usuais tornou-se um tópico de discussão entre comentaristas e fãs da realeza. O especialista em assuntos da realeza, Tom Bower,
chegou a sugerir que o gesto de Anne poderia refletir conflitos mais profundos dentro da família real. Ele observou que Anne, provavelmente, não era a única insatisfeita, aludindo a um descontentamento mais amplo com a abordagem de Camila em relação ao seu novo papel. A rainha-mãe exacerbou ainda mais a situação. Correu o rumor de que o príncipe William também expressou sua decepção com as ações de sua sogra na coroação do rei Charles, em um discurso que muitos interpretaram como uma crítica indireta. Disse que William reconheceu seu desconforto com o papel de Camila e seu impacto na unidade familiar. Seu gesto gerou debate não apenas entre observadores da realeza, mas também nas redes sociais. Alguns comentaristas sugeriram que seu aceno de cabeça foi um ato sutil de desafio, uma forma de expressar desaprovação sem criar um conflito direto. Outros acreditam que foi simplesmente uma demonstração de respeito, mas também uma recusa em abrir mão de princípios que ela defendeu por décadas. Seja qual for o motivo, esse momento aparentemente pequeno destaca as complexidades dentro da família real. Foi uma discordância pessoal, uma defesa da tradição ou um reflexo de divisões mais profundas dentro da família? Alguns especulam que a decisão da princesa Anne de acenar com a cabeça em vez de se curvar para a rainha Camila pode ter sido um simples mal-entendido, um deslize de protocolo ou até mesmo apenas uma questão prática. Mas, no mundo dos observadores da realeza, nada é tão simples quanto parece. Este incidente gerou ampla discussão sobre a complexa dinâmica de poder dentro das regras não escritas que governam o comportamento das pessoas mais poderosas da Grã-Bretanha. Em uma família renomada por seu caráter e conhecida por sua devoção inabalável ao dever, o gesto, ou a ausência dele, parece deliberado. Também destaca a complexidade das relações reais, mostrando como o dever público, o legado pessoal e a dinâmica familiar frequentemente entram em conflito nos bastidores. E quando se adiciona o peso do constante escrutínio público, até as menores interações se tornam mais significativas do que nunca. A família real sempre fascinou o mundo, não apenas por suas grandes cerimônias e aparições públicas, mas também pelas relações complexas que moldam seu cotidiano. O relacionamento entre a princesa Anne e a rainha Camila não é exceção. Seus papéis não são meramente cerimoniais, mas profundamente entrelaçados com a história, a tradição e o constante equilíbrio entre sentimentos pessoais e responsabilidade pública. Um membro da família real, muitas vezes considerado o mais trabalhador, é sempre um defensor firme da tradição. A posição de Camila como rainha consorte, embora agora oficial, foi uma jornada repleta de ceticismo público e desafios privados. Essas diferentes abordagens à vida na realeza nos lembram que, mesmo dentro de uma monarquia, os relacionamentos raramente são simples. Ser membro da realeza significa viver sob um microscópio. Cada gesto, cada palavra, cada olhar é dissecado em busca de significado. E, quando se trata de membros seniores da família real, como esse escrutínio amplifica qualquer tensão ou desentendimento, seja real ou imaginário. A mídia está sempre ávida por histórias da realeza e frequentemente transforma pequenos momentos em dramas sensacionalistas. Um aceno educado de Anne agora é visto como um sinal de desaprovação. O relacionamento entre Anne e Camila reflete o desafio constante de ser membro da realeza no mundo moderno. Elas precisam projetar uma frente unida para simbolizar a estabilidade nacional, enquanto lidam em particular com a complexa dinâmica familiar por trás da fachada glamourosa.
A tensão entre Camila e Anne pode ter origem em seu passado em comum e nas complexas relações reais, incluindo triângulos amorosos na realeza. Se você acompanhou dramas da realeza, mesmo que brevemente, sabe que Camila não era estranha ao mundo da realeza desde jovem, durante a vibrante década de 1960. Ela era uma aristocrata londrina, socializando com a elite da cidade, desde elegantes partidas de polo até eventos sociais exclusivos. Camila já tinha contato com a realeza muito antes de ganhar notoriedade e, em 1970, graças à princesa Anne, conheceu Charles. E você sabe como essa história terminou. Mas, veja bem, o relacionamento entre Camila e Anne não era exatamente tranquilo. O que realmente acontecia entre elas? Vamos analisar. Conhecer um futuro amor por meio de amigos em comum parece ótimo, mas nem sempre é o caso. Camila Parker conheceu o rei Charles III por meio de ninguém menos que a princesa Anne. Segundo a especialista em assuntos da realeza Penny Junor, se conheceu por acaso, graças ao caso secreto de Anne com Andrew Parker, segundo boatos, e assim começou o breve romance entre os dois. Mas como surgiram todas as conexões com a realeza e os problemas com Andrew Parker? Inicialmente, Charles e Camila se conheceram em uma partida de polo em 1970. Camila não hesitou em provocar, dizendo: "Minha bisavó foi amante do seu bisavô. Acho que temos algo em comum." Enquanto isso, Anne namorava Andrew, mas as coisas mudaram quando Charles entrou para a Marinha Real. Quando ele retornou, Camila estava noiva de Andrew, colocando Charles e Anne em uma situação delicada. Portanto, é fácil entender por que o relacionamento entre a rainha Camila e a princesa Anne sempre foi repleto de dificuldades devido à sua ligação problemática com Andrew Parker, segundo boatos. De acordo com a biógrafa real Sally Bedell Smith, Anne e Andrew tiveram um longo romance na década de 1970, estando, segundo relatos, profundamente apaixonados. Mas a família real interveio quando o relacionamento ficou sério, porque Andrew, sendo católico, e Anne, sendo anglicana, não podiam se casar. O relacionamento deles não chegou a ruir completamente, mas Andrew acabou conhecendo Camila e foi aí que as coisas tomaram um rumo diferente. Em 4 de julho de 1973, Andrew e Camila se casaram em uma cerimônia na Capela da Guarda, seguida de uma recepção no Palácio de St. James. A lista de convidados estava repleta de membros da família real, incluindo a rainha-mãe, a princesa Margaret e até mesmo a princesa Anne. Será que Anne se sentiu desconfortável? Ninguém pode afirmar com certeza, mas com a rápida transição de Anne para Camila, é difícil não se perguntar se havia alguma tensão no ar. Não é surpresa que, quando a rainha Camila e o rei Charles III se casaram em 2005, a princesa Anne não tenha ficado particularmente feliz. Aliás, relatos sugerem que Anne foi fria com Camila e ela não foi a única. Muitos membros da família real estavam descontentes com o casamento, inclusive a rainha Elizabeth II, que faltou à cerimônia. De acordo com a especialista em linguagem corporal Judy James, o clima nas fotos pós-casamento era tudo menos caloroso. Ela destaca que a rainha Elizabeth e o príncipe Philip mantiveram distância na escadaria, evitando fotos familiares mais íntimas. Anne, como esperado, manteve sua postura fria. A frieza de Anne não se limitou a Camila. Ela também teve uma atitude semelhante em relação à princesa Diana, aparentemente não gostando dela e se sentindo desconfortável com a constante atenção da mídia.
Ao contrário da abordagem mais moderna de Diana em relação à vida na realeza, Anne sempre valorizou a tradição e o dever. Então, seu comportamento um tanto reservado ao receber Camila era compreensível. Olhando para trás agora, é justo dizer que Anne realmente abriu caminho para que Camila e o Ray Charles formalizassem seu relacionamento. Anne quebrou normas reais de forma significativa ao se tornar a primeira integrante da família real a se divorciar do marido e se casar com um homem por quem tinha sentimentos. Eis como aconteceu. Enquanto ainda era casada com Mark Phillips, ela teve um relacionamento com Timothy Lawrence após se divorciar de Phillips em 1992 e não perdeu tempo em se casar com Lawrence pouco tempo depois. Na época, essa foi uma atitude bastante chocante para uma família real que sempre prezou por uma imagem de integridade moral. Mas a ousada decisão de Anne estabeleceu um precedente que beneficiou Camila. Não se esqueça que o relacionamento de Camila e Charles começou enquanto ele ainda era casado com Diana Spencer, após o divórcio e a decepção amorosa dela. A morte trágica de Charles e o subsequente casamento de Camila fizeram com que eles se casassem sem o papel pioneiro de Anne. É difícil imaginar que o caminho de Camila para se tornar rainha tenha sido tão tranquilo. Portanto, apesar da história turbulenta, as ações de Anne indiretamente deram a Camila o sinal verde para seguir seu coração. A escritora especializada na realeza, Penny Junor, revela que a rainha Camila estava bem ciente da frieza da princesa Anne, e isso a fez se sentir seriamente ameaçada por anos após seu casamento com o rei Charles. Segundo fontes, a frieza de Anne era particularmente estressante para Camila porque, na realidade, elas tinham um passado mal resolvido, e o que poderia ser mais complicado do que um triângulo amoroso real. Penny explica que Anne precisava de tempo para se acostumar com a presença de Camila. O relacionamento entre Anne e Andrew não evoluiu para um romance, mas eles sempre se respeitaram muito. Junor compartilhou que essa conexão não foi fácil para Camila romper. Some-se a isso a personalidade notoriamente direta e firme de Anne, e não é de se admirar que Camila se sentisse desconfortável perto dela por tanto tempo. A família real já teve sua cota de escândalos, mas este é um rumo que você talvez não espere. Dizem que Camilla Parker, agora rainha, se envolveu com o rei Charles para se vingar de seu ex-amante, Andrew Parker. Sim, você leu certo. De acordo com Penny Junor, foi um caso clássico de olho por olho. Acredita-se que a infidelidade de Andrew, especialmente com a princesa Anne, tenha levado Camila a tomar sua própria decisão ousada, e se não fosse pela traição de Andrew, ela provavelmente nunca teria se envolvido com Charles. Junor também compartilhou detalhes fascinantes no Festival Literário de Henley, revelando que Camila era perdidamente apaixonada por Andrew, mas quando o flagrou traindo-a com Anne e outras mulheres, ela não ficou parada, mas furou os pneus do carro dele e até deixou uma mensagem com batom em seu veículo. Sim, esse é o nível de drama. Ela então voltou sua atenção para Charles. Junor explicou que, quando conheceu Charles, pensou: Andrew está com Anne, então deixe-me dizer umas coisinhas para ele. E esse caso mudou a história da realeza para sempre. Apesar de todo o drama em torno do papel da rainha Camila na família real, uma coisa permanece inalterada. A princesa Anne e Andrew Parker ainda são muito próximos. Aliás, Andrew é padrinho da filha de Phillips, Anne, e o rei Charles III é padrinho de Tom. Parker B. esse, filho de Andrew e Camila. Pense bem nisso, pois a rede de relações da realeza está se tornando cada vez mais complexa.
Então, o que se explica a ligação tão íntima de Andrew com a vida de Anne e sua ex-esposa Camilla? Acontece que Andrew é próximo da família real desde a infância. A revista Harper's Bizarre Adventure destaca que seu pai era amigo íntimo da rainha-mãe, e Andrew chegou a servir como guarda na coroação da rainha Elizabeth em 1953. Com toda essa história em comum, não é surpresa que a relação entre Anne e Camilla seja ainda mais complexa. Entre antigos laços familiares e conexões reais de longa data, é como um presente cada vez mais intrincado. Com décadas de relações complexas e papéis instáveis, a questão é: onde reside a verdadeira lealdade? Lealdade à coroa. Desde que se afastaram dos deveres reais, o príncipe Harry, Meghan e Meghan Markle têm mantido os holofotes sobre si. Enquanto isso, o rei Charles está tomando medidas para simplificar a família real, deixando muitos se perguntando como outros membros se encaixarão nessa dinâmica em constante mudança. E parece que a princesa Anne tem algumas ideias que gostaria de compartilhar, particularmente sobre a rainha Camilla, de acordo com uma fonte interna da realeza. Em 2021, Anne já via Camilla como uma oportunista, visto que Charles e Camilla assumiram mais responsabilidades. Naquele ano, as tensões teriam aumentado, pois Anne se sentiu marginalizada. Uma fonte interna afirmou que Anne estava cada vez mais frustrada, reclamando que raramente tinha momentos a sós com o irmão para discutir seus pensamentos. Quanto a Camilla, fontes disseram que ela queria que Anne deixasse o passado para trás, mas relatos indicam que Anne ainda não está pronta para superar a animosidade, permitindo que a tensão persista na complexa rede de relações da família real. A história entre a princesa Anne e a rainha Camilla não é isenta de conflitos, mas, de acordo com a especialista em linguagem corporal, Judy James, as duas parecem ter chegado a um entendimento mútuo, pelo menos no que diz respeito ao apoio à monarquia. Após a morte do príncipe Philip, o rei Charles assumiu um papel de liderança maior, acolhendo sua esposa e irmã. James disse ao Express que, embora o relacionamento entre Anne e Camilla possa ser difícil, elas têm demonstrado sinais de progresso recentemente. Membros importantes da família real teriam se unido, formando o que ela descreve como uma equipe de elite de membros-chave da família: Charles, Camilla, Kate, William, Edward e Sophie. James reconhece que ainda existe uma distância emocional entre Anne e Camilla. Camilla e a princesa Anne provavelmente sempre farão parte uma da outra, mas a responsabilidade compartilhada e o objetivo comum de manter a imagem pública da família real parecem tê-las aproximado. Isso tem menos a ver com relacionamentos pessoais e mais com o objetivo comum de servir a uma causa comum. Apesar dos altos e baixos e dos momentos constrangedores entre a rainha Camilla e a princesa Anne, é bom saber que elas também compartilharam alguns momentos descontraídos. Por exemplo, no Natal de 2019, ambas as mulheres compareceram a uma missa real tradicional e, por coincidência, usavam o mesmo conjunto roxo chamativo. Quando a princesa Anne se aproximou da entrada da igreja, ela se aproximou de Camilla, que não pôde deixar de notar a semelhança involuntária entre elas. Camilla cutucou a princesa Anne de brincadeira com o cotovelo, apontando a similaridade em suas vestimentas, e as duas compartilharam uma rara risada. Especialistas em linguagem corporal comentaram que foi um momento surpreendentemente alegre, especialmente para alguém não conhecida por demonstrações públicas tão descontraídas. Quando se trata de protocolo real, descobrir quem se curva ou faz uma reverência primeiro pode ser como resolver um quebra-cabeça real.
Existem regras, mas a tradição e as escolhas pessoais tornam as coisas mais interessantes. Com o rei Charles reinando atualmente e Camila como sua consorte, a etiqueta mudou ao longo do tempo. 6. Qualquer pessoa que encontre o rei deve se curvar e dirigir-se a ele como Vossa Majestade. Após as formalidades, pode-se passar a chamá-lo de Sua Majestade. Quanto a Camila, ela não precisa mais se curvar para ninguém da família real, incluindo a princesa Anne. No entanto, ela ainda pode se curvar para outros monarcas ao redor do mundo como um gesto de respeito. Mas aqui está a complicação. Em 2005, a Rainha Elizabeth II aprovou uma regra chamada Precedente Real, que deve ser seguida na corte. Essa regra coloca as princesas nascidas na família real, como a princesa Anne ou até mesmo a jovem princesa Charlotte, acima das mulheres casadas com membros da família real, como Camila. E adivinhem quem impulsionou isso? Foi a princesa Anne. De acordo com um ex-funcionário do Conselho de Reconhecimento da Família Real, ICER, na sigla em inglês, que falou ao Daily Mail e se manifestou sobre essa regra, especialmente porque Camila não era particularmente popular na época. Conforme compartilhado pelo The Courier, a princesa Anne não tinha intenção de se curvar diante dela. Essa visão também é compartilhada pela princesa Alexandra, membro de outra família real que dedicou sua vida ao serviço público. Embora o tempo e os relacionamentos possam ter amenizado as tensões em relação à hierarquia, o respeito claramente ainda existe na história da realeza. Será que a etiqueta real deveria se adaptar aos tempos modernos? Compartilhe sua opinião nos comentários se você gostou deste vídeo e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais vídeos.